pessoal. Já estou online. Já estou online de novo. Olá, boa noite. Hoje, agora, neste exato momento, nós vamos falar com Thalita Alves, uma nutricionista jovem, muito talentosa, estudiosa, querida. Ela entrou aqui, eu vou dar um tchauzinho para ela, mas, Thalitinha, já estou te convidando. Convite enviado. Olha ela aí chegando, chegando. Boa noite. Eita, que moça bonita, gente! Obrigada. Oi, Thalita! Boa noite! Boa Boa noite. noite, Deixa eu mandar Alisson, aqui. advogado, Thalita. Que bom te receber aqui, muito prazer. Prazer é todo meu de estar aqui no seu espaço. Muito, muito obrigada mesmo. É uma coisa Esse... nova para mim. Ai, mas eu tô tão feliz em estar fazendo vocês realizarem, né, essa coisa nova. Todo mundo tá aqui. Ah, nunca fiz live, é a minha primeira. Eu tô com um pouco de nervoso, eu tô meio travada. Eu quero lhe dizer que eu tô aqui com a minha cara no sol, mas também são as minhas primeiras lives. Estou aqui vencendo esse desafio. Menina, me diga de onde você é. Gente, vocês que estão. Boa noite, vocês que estão entrando. O meu nome é Lilian. Eu estou falando aqui da Bahia, que está um calor. Estou falando hoje com Thalita Alves, nutricionista muito talentosa, minha cientista aí, estudiosa. Thalita, se apresente. Você está falando de onde, minha flor? Fale com a gente, se apresente. Então, eu falo do Rio de Janeiro, da cidade de São Gonçalo, que também está bem quente. O tempo está Oh, fechado, mas está bem quente aqui também. ó, nem o É, eu, filtro tá dando jeito. eu nem coloquei um, mas deixa eu botar um para dar um. Para Ah, dar mulher, mas tu uma. não precisa não. Deixa assim essa, ó, que jovialidade, que beleza. Muito obrigada, muito fico lisonjeada. E eu me formei em nutrição esse ano e já falei, eu vou tentar. Eu já tinha esse plano de tentar, de começar nas redes sociais durante a faculdade, mas aí me formei e falei, bom, vou começar a falar, vou começar a tentar e tô indo, né? Tá indo, devagarzinho, mas tá indo. Oh, eu te notei, hein? Então tá bem, tá chegando, tá chegando. Você está chegando e você tá certíssima. Tá certíssima. Esse é o investimento correto, sabe? Primeiro você, assim, você tem o seu consultório digital, né? Você pode atender as pessoas por aqui, você pode começar esse relacionamento com as pessoas por aqui. E é onde as pessoas acabam, né, vindo para o digital. Quem já começou antes de você está vindo para cá e você já está começando aqui. Então você está bem na frente. Eu Tá pensando me por ouvindo esse lado. direitinho? Tô conseguindo te ouvir. Vou aproximar mais essa câmera aqui, para ficar mais perto de você. Então você terminou a faculdade faz pouco tempo? Sim, eu terminei a faculdade em julho, né? Início de julho. Colei grau em agosto e já falei, não, quero começar logo, correr atrás de ter, né, o registro lá no conselho, para já começar a atender, já começar né, dar os primeiros passos. E você está gostando? Como é que está essa tua expectativa? Tá feliz? Eu tô vendo que você tá muito feliz. Como está sendo a experiência do início? Então, não é fácil, às vezes, assim, dá essa sensação de que as coisas não estão fluindo, mas ao mesmo tempo eu olho e falo, não, peraí, tá acontecendo assim, nada no início é
sabe, rápido, tudo tem o seu tempo para acontecer. Eu gosto muito da área, né? Eu meio que caí, eu falo que eu caí de paraquedas na nutrição, lá atrás, antes de eu começar a graduação. Não era o que eu queria de fato fazer. Tinha outros planos, outras coisas. Eu já quis fazer de tudo um pouco. Eu achava até então, né, mais próximo de começar a faculdade, eu achava que eu faria jornalismo. Já cheguei a pensar em fazer jornalismo, já cheguei a pensar em fazer comércio exterior, relações internacionais voltadas a isso, enfim, essa aqui já pensei em tudo, mas aí no final eu caí para nutrição, né? Foi uma porta que se abriu para mim e sem muita expectativa eu acabei me apaixonando pela área. E hoje eu vejo que eu posso de fato mudar, eu tenho como interferir positivamente, mudar positivamente a vida de uma pessoa com a minha profissão. Isso para mim é maravilhoso, essa sensação de ver mudança, sabe? É muito bom para mim quando eu vejo que uma pessoa fala, olha, tá dando efeito, tá funcionando, realmente melhorou. É uma satisfação pessoal muito grande quando hoje eu tenho essa resposta, esse feedback. É muito maravilhoso para mim. Então, assim, no geral, eu estou muito feliz, muito satisfeita, embora ainda não esteja profissionalmente onde eu pretendo estar. Ah, mas tem pouco tempo ainda. Vai trilhar esse caminho aí de descobertas. Você está muito no caminho certo. A gente conversou um pouquinho, você mandou essa descrição, você falou que estuda muito, que pesquisa, esse embasamento científico que você tanto busca aí para suplementar a tua prática, não é? Creio que você vai aprender muito com as pessoas. Eu não sou da área de saúde, mas em se tratando de ciências humanas e de humanidades, a gente aprende a andar mesmo, aprende o caminho caminhando, minha irmã. As pessoas vão te ensinar muito e você vai ajudar muito a gente, porque você tem essa coisa do laboratório, né? Da pesquisa. Isso é muito legal. Nós estamos aí vivendo em uma sociedade com muitas mudanças comportamentais, hábitos, ideologias diferentes. O clima, a natureza está diferente. E o ser humano vai se adaptando e vai se descobrindo em situações inusitadas. E isso altera o nosso corpo, altera todo esse mecanismo, né, fisiológico. E você é uma dessas profissionais fundamentais para que a gente se mantenha aí em equilíbrio. Não tem para onde correr. Nutrição, psicologia. As pessoas do marketing são as profissões do futuro, minha irmã. Do presente Isso e é do muito bom futuro, de né, eu ouvir. acho. Eu acho. Isso é muito bom de ouvir. É muito. A gente está dando uma olhadinha, né? O que vai estar em alta, que a gente já. Agora a gente já tem essa preocupação, né? O que vai acontecer lá na frente? Como que vai estar? E realmente, né, principalmente hoje em dia, onde as pessoas elas têm hábitos, né, como você me falou, até por causa das transformações que a gente está vivendo, as pessoas elas têm hábitos muito assim contrários àquilo que é da nossa fisiologia, que é da nossa natureza, né? Por exemplo, o corpo ele é cheio de, eu falo que o corpo ele é cheio de articulação porque ele foi feito para estar em movimento. Só que hoje até a rotina de muitas pessoas impede isso por conta de trabalho, entre outras questões. Então, como que a gente lida com isso? Como que a gente faz gerencia essas questões? Então, eu espero também que seja algo que eu quero trabalhar bastante ainda. Quero ser bastante útil ainda para muita gente. Ah, vai sim. Você falou. Oi, Julie, minha professora querida entrou aqui, Carla Aquino, queridas, massoterapeuta, olha só, Thalita. Essas pessoas vieram te ver, estão aqui para ouvir você falar sobre a nutrição, sobre o emagrecimento na era digital sem achismos. Nossa, eu achei essa chamada muito forte. E para você que está começando, achei uma sacada assim
você está com o pensamento lá na frente. É isso mesmo. Estamos vivendo em uma era de aceleração dessa modernidade. As pessoas ainda estão aceleradas, embora a pandemia tenha chegado e tenha dado um chega para lá na gente, né? Tentando desacelerar um pouco esse processo. Mas aí a gente vai fazendo o quê? Vai retomando os hábitos, né? Acelerando com a sociedade, junto com a sociedade. E aí a gente fica sempre, né, no futuro, pensando no futuro, trabalhando para esse futuro chegar com mais segurança, com mais estabilidade. E a gente às vezes vai se esquecendo da gente até que o nosso corpo nos lembre de nós mesmos. E aí, quando o nosso corpo nos lembra de nós mesmos, aí, minha filha, a nutricionista Thalita, a massoterapeuta Carla Aquino tem que entrar em ação para nos salvar de nós mesmos, viu? Esse é o teu papel nessa era da rede social. Inclusive, você tocou num assunto que é excelente, porque a maioria das pessoas que procuram a nutrição, eu acredito que outras áreas médicas, outras áreas da saúde também, passam por essa mesma situação em sua grande maioria. As pessoas, elas nos procuram quando elas já estão com a saúde muito prejudicada. É quando está com tudo, né, com os marcadores bioquímicos, colesterol, glicose, enfim, muito desbalanceados. Aí elas procuram, porque dá aquele alerta, assim. Quando, na verdade, eu penso assim, comida que a gente come, ela é da onde a gente tira os nutrientes para a gente viver. É o nutriente que faz a gente funcionar. Então, assim, a minha preocupação não tem que ser só quando já está ruim, a ponto de que eu preciso até de uma intervenção medicamentosa, ou seja, de uma intervenção mais forte. Eu preciso pensar nessa alimentação, na minha saúde, quando eu tenho saúde ainda. Manter aquilo que eu tenho, para justamente não ter problemas depois de recuperando. Porque em alguns casos, nem sempre a gente consegue recuperar 100%. Às vezes a gente perde um pouco da nossa saúde, a gente consegue recuperar, mas não 100%. Então, assim, você tocou num assunto que é maravilhoso, porque as pessoas realmente só procuram quando já está bem prejudicado. E aí fica mais complicado. Mas tem jeito, mas é mais complicado. Mas o ideal é que seja quando eu tenho saúde, quando eu tô bem, eu quero me manter bem. É isso que a gente tem, é isso que tem que ser o pensamento das pessoas. Acho que esse é um dos desafios que a gente, que é da área da saúde, tem de agora para frente. Que é porque tratar sintoma, tratar doença, isso daí a gente já vem fazendo há muito tempo. Então agora o nosso desafio, eu acho que um dos principais desafios que a gente tem de agora para frente é justamente tentar conscientizar as pessoas, tentar mudar esse pensamento de que eu só preciso cuidar quando já estou mal. Que eu preciso trazer esse pensamento de não, vamos manter bem, vamos melhorar aquilo que já está bom. É verdade. E olha que esse alerta que o corpo dá é quando ele já está bem debilitado mesmo, não é? Porque no nosso corre-corre do dia a dia, o que que a gente faz? O que é que nós fazemos? Negligenciamos, ignoramos. Uma dor de cabeça é só uma dor de cabeça. É porque eu estou estressada, é porque eu estou agitada, é só uma dor de cabeça. Mas às vezes você está ali com o início de uma hipertensão. Às vezes você está com dor de cabeça porque você não tomou água durante o dia, não se hidratou, sabe? Coisas tão simples e que a gente só se alerta para isso quando o nosso corpo grita ao ponto de chamar nossa atenção. E aí não é mais assim uma coisa que pode ser negligenciada, porque ele não te dá mais essa opção. Ele já está tão sofrido que ele te impõe. Ou você se cuida, ou eu paro. E aí você vai ver a importância que eu tenho no processo. Se eu parar, eu quero ver o que você vai fazer sem mim. Não dá. Verdade. Né? E aí a gente corre aqui para as redes sociais para conhecer os trabalhos das pessoas, para conhecer o trabalho de Thalita, né? Para ver com essa simpatia se a Thalita consegue ganhar a minha confiança, a minha credibilidade, se eu consigo chegar até Thalita, se Thalita é acessível, não é? Se Thalita resolve o meu problema. Porque, assim, às vezes as pessoas também vêm com as coisas bem particulares.
né? Bem específicas, diferentes, e aí tem que vir esse espírito científico seu de pesquisar, de estudar. E nunca diga não, viu? Nunca diga assim, ah, não sei, não sei, porque aí a pessoa vai procurar outra pessoa. Nunca diga isso. Diga, ó, me dá um tempo, eu trabalho com outras pessoas, trabalho com outros profissionais, vou investigar, e aí em um momento oportuno eu posso te passar um feedback melhor sobre essa tua situação. Vamos analisar o teu quadro clínico. Jogo de cintura, minha irmã. Jogo de cintura. Na maioria das vezes a gente tem, principalmente no comecinho, eu peguei uma situação que eu falei, peraí, preciso estudar. Cheguei e falei, olha, se me dá tanto dia para eu te enviar né, no caso uma conduta, eu vou sentar e vou estudar. E foi justamente o que sentei, li, procurei o que pode, o que não pode, se tem alguma interferência do nutriente com a medicação que está tomando, isso é verdade. Tem que sentar, às Não vezes a gente tem é? que sentar. Até porque a gente não. Eu penso assim, a gente nunca vai saber de tudo, a gente vai ter que estar sempre estudando, porque a ciência muda toda hora um novo Sim. conhecimento é produzido, se descobre uma coisa diferente, aquilo que era bom talvez não seja tão bom assim, e aquilo que era ruim, olha, tem algum benefício, então a gente tem que estar sempre pesquisando mesmo. Tem que se atualizar, né? Tem que se atualizar mesmo porque a dinâmica da sociedade muda, o comportamento muda, as necessidades fisiológicas mudam, né? Veja, se você for olhar a história mesmo da humanidade, o nosso corpo ele se desenvolveu de uma forma bem, né? Se você for ver os nossos ancestrais, veja quanta mudança. Eu estava vendo na internet, como sempre, né? Tem que ser internet. E vi uma imagem de uma projeção das pessoas, do corpo, né? Do aspecto físico das pessoas que usam muito as redes sociais. Como será as pessoas em 2023, o aspecto físico das pessoas? Por conta da inclinação, de ficar olhando muito para o celular. Isso vai interferindo, né, positivo ou negativamente nessa evolução, na genética e tudo, né? Os hábitos interferem na genética. Então a gente precisa realmente estar se atualizando. E na área do direito também é assim, viu, Thalita? Não à toa a gente escolhe uma área para se especializar no direito e mesmo assim tem que continuar estudando, estudando, estudando. E tem situações da vida, né, do cotidiano ali, que a lei não prevê todas as situações, né? Os legisladores não têm como prever todas as situações. Então aí chega assim uma pessoa com uma situação bem particular e aí você vai ter que usar aquilo como laboratório até para você evoluir e se tornar um diferencial na sua carreira. Às vezes chega assim um caso para você, né, sei lá, uma questão comportamental. É uma questão comportamental, psicológica, mas que interfere na degustação, interfere no olfato da pessoa, do adulto ou da criança, a pessoa não consegue se alimentar, de repente por uma questão psicológica, por uma questão fisiológica que ainda você nunca viu, nunca ouviu falar, mas que existe. E aí o que você faz? Vai pesquisar, vai buscar os artigos científicos, vai pesquisar com pessoas. Nessa hora é bom o network, Thalita. Fazer network com pessoas da sua área. É verdade, é verdade. Eu posso dizer que eu tenho uma pessoa em questão, que é uma amiga minha, né, muito próxima, desde a graduação, que assim, a gente fica o tempo todo conversando nesse sentido, né? Teve uma vez que ela chegou para mim e falou, olha, eu tô pensando em prescrever isso, o que você acha? Eu falei, não, peraí, eu vou ver. E aí, a mesma coisa, se eu tenho essa necessidade de perguntar, enfim, tem essa necessidade mesmo de a gente estar sempre, né, fazendo essa troca. E uma coisa interessante que eu vou pegar aqui de volta, que você falou, já que a gente puxou também para falar um pouquinho dessa questão do emagrecimento, você falou a respeito dos nossos ancestrais, e isso é muito interessante, por quê? Porque nós, naquele momento lá atrás, né, falando ainda da nossa espécie, né, do Homo sapiens, lá Sim. atrás a gente era nômade, a gente estocava para manter durante um tempo e só ir comer de novo.
Então, Uhum. já que a gente puxou essa do emagrecimento, então o que que acontece? Meu corpo, né, ele tem, ele entende esse estoque de gordura que a gente tem como uma forma de sobrevivência. Inclusive, quando as pessoas, elas, só que assim, óbvio que num nível fisiológico eu preciso desse estoque de energia, né? Que a gente estoca energia no nosso tecido adiposo, que a gente chama um estoque de energia. Então, a nível fisiológico, isso é normal. Eu preciso de uma quantidade ali. Quando essa quantidade ela passa, o meu corpo ele entende que aquilo é um estoque, independente de quão grande, quão, né, seja aquele estoque. Se eu começo a ter uma perda, né, e aí vem a questão do achismo, né, toma isso, Uhum. aquilo, para de comer, toma esse shake, que a gente vê muitos influenciadores aí vendendo, substitui comida Sim. por isso aqui, você vai perder tantos quilos em um período pequeno de tempo, né, você acaba proporcionando um estresse, ocasionando um estresse muito grande no seu corpo, porque a gente não está acostumado a entender essa perda como uma coisa boa. A gente, instintivamente falando, nosso corpo ainda entende isso como algo, ó, a gente está perdendo reserva de energia. Então aí vem essa questão da gente aqui da nutrição, enfim, de ter que estar aqui falando devagarzinho, falar, olha, as coisas não são assim, tudo tem que ser feito de uma forma que respeite aquele indivíduo, que respeite, né, o seu tempo, não pode ser nada com pressa, nada com imediatismo, tudo pensando na saúde, e vem esses desafios que a gente tem. É verdade, é verdade. Veja que eu trouxe algo de bem, né? Trouxe essa analogia dos nossos ancestrais e você conseguiu vincular a uma situação tão verdadeira, né? Acho que a memória, o nosso corpo, eu já ouvi falar, não sei se isso é achismo também, pode ser, né? Pode ser sim, essa questão da memória genética, né? O seu corpo ele registra ali o nível de nutrientes, o nível das coisas que ele precisa para se manter em equilíbrio. E de repente, drasticamente, através de uma dieta sem fundamento científico nutricional, né? Sem ajuda nutricional profissional, você acaba traumatizando o seu corpo com um choque, com uma dieta louca que você viu e que de repente não se adapta. E aí você acaba tendo um efeito totalmente diferente do que você gostaria, né? Você adoece. Você às vezes até vai emagrecendo porque o seu corpo está ali queimando as energias, queimando gordura, dissipando a sua reserva de energia, e você vai emagrecendo e está achando que está tudo bem. E daqui a pouco você entra em um quadro irreversível de um outro problema. Que na maioria das vezes essas dietas muito assim, né, exageradas que o pessoal fala, são dietas que são pobríssimas no que é mais importante pra gente, que são os nutrientes que tem na comida. Eu como porque eu preciso desses nutrientes. E na maioria das vezes eles te vendem, olha, troca um prato de comida por um shake. O que tem nesse shake? Qual é a quantidade de vitaminas, de minerais que tem ali? Eu estou trocando comida, que é o que eu preciso, por uma substância que só é mais assim pobre em calorias, ou seja, eu estou pensando assim, vou comer menos calorias, eu vou estar comendo realmente isso vai me emagrecer, mas o que eu preciso mesmo da comida eu não vou estar tendo, que é essa questão nutricional. Então o que você falou, realmente emagrece, mas fica doente. Isso quando não emagrece naquele período do tempo, aí depois volta tudo de novo, ganha tudo de novo, fica nesse ioiô, sabe? Não consegue manter, não é uma coisa é uma coisa que a pessoa consegue manter com o tempo. Ela fica perdendo, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, ganhando e isso só se prejudicando, tanto fisicamente quanto emocionalmente também. Né? Tem essa questão ainda, que é um dos principais agravos aqui. Oh, Thalita, o Alisson perguntou aqui quais os pontos positivos e negativos de atender um paciente virtualmente. Vamos lá. Olha. Positivo, positivo. Começar pelos positivos. A questão da localidade, sabe? A questão geográfica. Muita gente está numa cidade onde, de repente, não tem acesso a um determinado serviço. Então, essa pessoa tem a facilidade de ter esse acesso.
É a questão também do tempo, né? Que a pessoa, às vezes, ela não dispõe de tempo para se deslocar do trabalho, de casa, e ela consegue fazer aquilo ali, de repente, trabalho o dia inteiro. Não tenho tempo, não tenho horário. Eu consigo fazer isso ali no meu horário de almoço, né? Em pouco tempo. Negativos. Para mim, que sou da nutrição, eu acho que a questão da avaliação antropométrica, porque mesmo que eu não meça a pessoa, mesmo que eu não tire medidas dela, nem sei se meça é uma conjugação correta, mas mesmo que eu não tire medidas dessa pessoa, não pese e tal, é legal você observar aquela pessoa, ver como ela tá de fato. Então, assim, no virtual, isso fica um pouquinho mais difícil de fazer. Mas fora isso, a conversa é tudo a mesma coisa. Assim, a conversa tende a fluir, às vezes, pela pessoa estar num ambiente, às vezes, de casa, se sente mais confortável, tem menos aquela apreensão, porque quando você vai no consultório, né, querendo ou não, fica aquela coisa, aquela ansiedadezinha, aquela apreensão. Então, assim, acho que em casa a pessoa até fica mais tranquila para falar, tem algum remédio que você toma, às vezes não lembra na hora, mas, peraí, eu vou ver, né? Enfim, então... Para mim, esses são os pontos. É interessante, porque durante a pandemia a gente teve que se socorrer à telemedicina, não é, Thalita? Porque, assim, pelo menos aqui na minha região e pelo que acompanhei nos noticiários, os hospitais, sejam eles os privados ou os hospitais públicos, estavam muito voltados, eu digo no pico mesmo, forte da pandemia, estavam muito voltados a socorrer as vítimas, né, da Covid-19. E aí, esses outros atendimentos, né, para outros casos de saúde, acabaram tendo que acontecer através da telemedicina. E aí eu estava até conversando com a psicóloga e para ela foi um desafio também, porque ela ficou imaginando como seria possível não ter esse contato pessoal, não é? De estar ali presente, conversando, a analisar a pessoa, a ver a pessoa, mas ela viu que foi sim possível fazer isso. Ela descobriu com a pandemia que foi possível sim atender as pessoas na telemedicina. E aí, Alisson, acho que é Alisson o nome dele, não sei, já subiu aqui. Mas, colega, você que fez essa pergunta aí. Acho que para o profissional que atende online, ele tem uma possibilidade de escalar o seu serviço, né? Atender mais, né? Ter a comodidade de atender as pessoas que fisicamente provavelmente não atenderia, até pela questão da mobilidade, como você falou, Thalita. Às vezes a pessoa não tem essa mobilidade, essa disponibilidade para ir em um consultório, mora em um lugar muito distante, né? E às vezes está precisando daquele atendimento. Acho que democratizou esse acesso, né, à nutrição. A nutrição Não, e a todas as outras áreas. até em questão, você ter contato com pessoas de outros estados também, a gente pensa assim, na cidade, a gente pede para os outros estados também. Eu percebo que a gente vê os insights ali do Instagram e grande parte das pessoas que me seguem hoje, não são muitas pessoas ainda serão mais. Mas assim, a gente tem que pensar lá na frente, se Deus quiser. Claro. Mas assim, eu vejo que tem muita gente que me segue que é de São Paulo, sabe? Uma grande proporção de pessoas me seguem de lá. E, poxa, eu fico pensando assim, onde que eu, talvez há 20 anos atrás, se eu tivesse me formando na nutrição, como que eu conseguiria ficar conhecida por pessoas que moram num estado, um outro estado, tem gente que até de outro, que reside em outro país, né? E assim, onde que eu conseguiria isso, né? Seria muito mais difícil. Então, essa questão, isso é uma das coisas bem legais do digital em si, essa capacidade de você mostrar o que você tem para oferecer para pessoas que, de outra forma, eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer. Você se coloca em uma vitrine global. O mundo todo pode te ver, né? Você pode alcançar um público do mundo todo. E aí, assim, dependendo do nicho, a gente fala nicho, né? Dependendo da área que você trabalhe, e você já percebeu que as pessoas de São Paulo,
elas gostam mais do seu conteúdo, elas de repente têm mais esse hábito de cuidar da saúde, de estar sendo acompanhada por nutricionistas, entendeu? Pode ser que as pessoas da Bahia também demonstrem mais esse hábito, porque frequentam mais a tua página do que as pessoas, por exemplo, de Minas Gerais. Você vai ver na sua métrica, você vai analisar a sua métrica do seu perfil, você vai ver quem são o seu público, você vai ver lá quais são a faixa etária do seu público. E aí você também pode começar a pensar no tipo de conteúdo para aquele público que está mais presente. No tipo de conteúdo. O que é que esse público, nessa faixa etária, quais são os problemas de saúde mais corriqueiros, mais comuns que tem para essa faixa etária? De que forma que eu posso educar a minha audiência nesse sentido? Como é que você vai educar a sua audiência? As pessoas que vão no teu perfil querem saber o quê? O que é que eu quero saber sobre nutrição? Eu quero aprender sobre a saúde. Eu quero aprender como me cuidar melhor. De repente eu adoro ver receitinha de nutricionistas. Eu tenho uma nutricionista aqui que o nome dela é Gisele. Na verdade, nós moramos juntas no tempo da faculdade. Foi. Dividimos o aluguel. Nós estudávamos na Federal e a gente dividiu o aluguel, estudando direito e ela estudando nutrição. E aí, minha irmã, as comidinhas dela, ó, sempre foram bem-vindas, e ela sempre naquela coisa da saúde, aquelas coisas fitness e gostosas, né? Porque o nutricionista, acho que um mito, né? Que inclusive eu aprendi com a Gisele isso, que é um mito você achar que a dieta é você se alimentar restritamente. E não é, né? Me diga você, Thalita. Boa dieta é você Então, se alimentar restritamente? de forma alguma. Inclusive, uma das coisas que eu ouvi essa semana que eu coma, né, coma comida que, né, que não é aquilo que vem na embalagem, aquilo ali são produtos comestíveis. A gente bota assim, comida, Boa. quanto menos processada melhor. Em uma quantidade razoável, ou seja, não coma exageradamente, porque a gente às vezes tende a comer mais daquilo que precisa, isso já é uma tendência normal, assim. Nós estamos comendo mais, há indícios disso. E varie planta, e principalmente bastante planta, né? Essas coisas são importantes. Mas não precisa ser uma coisa penosa, não precisa ser uma coisa ruim. Ai, come só aquilo, só aquele pouquinho, só aquele negocinho assim, e sem variedade, não. Não, até porque, poxa, que graça, gente. Que graça teria? Como que eu consigo viver? Como que eu consigo levar isso para o longo prazo? Como que eu mudo a minha vida se eu tenho que comer aquele negócio, sabe? Aquela coisa. Não, eu tenho que comer bem, eu tenho que me alimentar, preciso de comida, comida de verdade. Comida, óbvio, né? Pensa sempre na qualidade, que eu acho que é o mais importante. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é nisso. A qualidade. Eu preciso pensar na comida que eu tô comendo. E que eu venha comer comida. É muito mais fácil comprar uma coisa pronta ali, fazer em 1 minuto no micro-ondas. Só que o que eu tô comendo ali? Olha, é só a gente ver, né? A lista traz aquele monte de ingredientes que num alimento feito em casa não teria aquilo tudo ali. Então, assim, a minha primeira preocupação tem que ser com a qualidade dessa comida. E quando eu falo qualidade, é em termos nutricionais. E a preparação não precisa ser chata, não precisa fazer só aquela mesma coisa, não. É até mais prazeroso. Comida tem que ser prazerosa, de dieta tem que ser prazerosa. A dieta é um estilo de vida, é uma coisa que eu levo pra minha vida, sabe? Não tem como ser uma coisa que isso vai ser um fardo para mim. Aí cada refeição é um fardo, cada refeição é uma coisa que, eu tenho que fazer porque eu quero emagrecer, porque eu quero isso, porque eu quero... Não, tem que ser algo, eu acho que principalmente tem que ser algo agradável, porque senão é impossível, senão se torna impossível. É verdade. E saboroso, né? Porque coisas que não são palatáveis é muito mais difícil você... eu falo assim, por experiência própria, as coisas que não são palatáveis, não são saborosas, é difícil para você educar o seu cérebro
a desenvolver aquele novo hábito, né? Com aquela nova alimentação. Então, é muito complicado você mudar um hábito de uma hora para outra. E se você fizer isso de uma forma agressiva, aí, minha filha, o seu cérebro vai estar sempre optando pela comodidade. E aí você não vai evoluir nesse sentido, né? E a gente precisa se alimentar bem. A gente precisa se alimentar bem, principalmente nesse contexto de vida que estamos vivendo hoje em dia. A gente está muito sedentário, né? A facilidade de você pedir o delivery também colabora com o sedentarismo. Tem pessoas que não cozinham mais na sua casa, compram comida pronta. Para o empreendedor que faz, né, as marmitas, que vende as comidas, isso é ótimo, maravilhoso. E que as pessoas optem por essas opções, né? Tem pessoas que vendem suco, produtos orgânicos, né, verduras, tudo assim fresquinho, tudo orgânico, sem conservantes, sem essas coisas. Tem pessoas que têm agricultura, né, que trabalha com isso, com produtos orgânicos. E eu vejo muito isso no centro da cidade, nos bairros mais nobres, Thalita, aqui em Salvador. Eu vejo muito isso, sabe? Não é muito barato, não, os produtos orgânicos. Mas eu tenho visto bastante isso, né? Essa cultura, mudando essa cultura alimentar. E eu acho isso Não, muito e que bom bacana. que as pessoas... Não, e que bom que as pessoas estão se atentando para isso. Mas é importante a gente falar que, até por causa dessa questão de não serem produtos tão acessíveis, que não necessariamente eu preciso do orgânico. Se eu não tenho condições de comprar o orgânico, que eu compre o convencional, mas que eu esteja comendo ali variedades de, a gente chama de plantas, mas variedade de legumes, verduras, enfim, Uhum. de vegetais, que eu tenha essa variedade no meu prato é importantíssimo. E em relação à palatabilidade, o que acontece? Nós estamos muito acostumados a alimentos que têm muito açúcar e muita gordura. Açúcar e gordura, além de trazer pra gente uma sensação de prazer muito grande, porque é muito açúcar e muita gordura nesses alimentos que a gente come, então isso vai trazer uma sensação de prazer, né, para o nosso cérebro, dar aquela, né, aquele estímulo dopaminérgico assim muito grande. Eles trazem aquele gosto que a gente se acostuma. E aí a gente cresce a vida inteira comendo aquilo, cheio de açúcar, cheio de... Pra gente tirar isso assim de uma vez é complicado. Realmente é complicado. É uma coisa que precisa ser trabalhada, como você falou. Tem que ser aos poucos realmente, porque o nosso corpo ele demora para se acostumar com uma mudança. Tudo que é radical tende a ser problemático. Então, eu preciso desse tempo para me acostumar. E o que eu vou fazendo? Aí, trazer uma sugestão aqui, uma possibilidade. O que eu vou fazendo? Eu vou fazendo trocas aos pouquinhos. Olha, eu troco, eu tenho um hábito, eu como muito doce, eu gosto muito de doce, aquele açúcar me traz muito prazer, eu não consigo me controlar. Vou trocar esse doce todo por uma fruta que vai me dar doce também, eu vou ter açúcar, mas não é um açúcar que vai ser tão problemático quanto o açúcar daquele doce industrializado que eu estou acostumada a comer. Eu tomo um refrigerante depois de tudo quanto é refeição que eu faço. Café da manhã, se deixar, eu tô tomando. Vou tirar esse, pelo menos em uma, no início, pelo menos em uma refeição, eu vou tirar esse refrigerante e vou começar a tomar água gelada, água pura com bastante gelo. Vou fazer isso. Inclusive ajuda, auxilia na questão do emagrecimento. É uma dica. Então, assim, eu vou fazendo isso aos Interessante. poucos. Aos poucos eu vou fazendo essas mudanças pontuais que se tornam sustentáveis. Agora, de imediato, eu quero tirar tudo quanto é doce, eu quero tirar tudo quanto tudo quanto, sabe? É complicado. Consigo fazer isso? Uma semana, duas, talvez, mas aí na terceira a gente já não sabe se vai ser Manter, sustentado. A né? tendência é que não. A tendência é que não. É muito, muito, muito assim, as chances são bem altas de que não. Mas assim, tem que ser aos poucos realmente. E crianças, Thalita, as crianças de hoje em dia, algumas têm muita dificuldade de se alimentar, não é? Não sei se os hiperestímulos, as crianças hoje já tão cedinho já ficam ali
vidradas na internet, no visual, no audiovisual. Não sei se isso atrapalha na cognição, nos sentidos, no desenvolvimento dos sentidos das crianças, mas algumas têm muita dificuldade de comer. Na minha época, não tinha muito isso não, viu? Quando eu era criança, eu não me lembro meus sobrinhos, que eu tenho muitos sobrinhos, eu não lembro. E olha que nessa época era tudo muito mais simples, né? Os alimentos, mesmo porque eu sou do interior, então lá era verdurinha mesmo que a gente comia, o leitezinho ali puro, aquela comida de interior, aquela coisa mais forte. E hoje em dia as crianças têm muitas opções, mas a maioria das comidas são industrializadas, né? Muito suquinho, muito biscoitinho, muito um monte de coisas assim industrializadas, e mesmo assim, às vezes eu vejo algumas crianças com dificuldade de se alimentar. Você Então, teve alguma experiência assim nesse sentido? Porque você trata sobre emagrecimento, né? Eu sei, né? Sobre emagrecimento. Aí, nesse caso, é algo diferente. Não é para emagrecer, é para diferente, engordar esses meninos. diferente, mas dentro do que a gente vai ouvindo, a gente entende. Inclusive, eu tive a oportunidade de ouvir recentemente, excelente, uma palestrante falando justamente a respeito dessa dificuldade que algumas crianças, principalmente, porque isso é muito fácil, essa a gente chama de seletividade alimentar. Eu gosto daquilo, mas tem criança, só come batata frita, só consegue comer batata frita. Tem criança que, só consegue... O que acontece? Essa questão da seletividade. Ela é multifatorial, ou seja, existem muitos fatores que podem estar causando aquilo, inclusive fatores genéticos. Tem casos de pessoas que, olha, eu não gosto de comer tal coisa, você vai ver, não gostava, não comia. Então, assim, existem a introdução tardia daquele alimento pode ser uma questão. Então, existem muitos fatores que envolvem isso. Se esse excesso de estímulo pode ser, a gente tem que pensar o seguinte. Vamos pensar aqui numa cenoura, uma cenourinha cozida, comum, normal. Essa cenoura não traz tanto assim, não interfere tanto na produção de dopamina quanto batata frita. Além disso, a batata frita tem uma textura. Se a criança já tem uma tendência a ter essa seletividade, ela tende a preferir realmente, né, segundo, né, a palestra que eu vi, segundo a palestrante, ela tende a preferir alimentos crocantes justamente porque eles são mais homogêneos. É difícil de você misturar com outras substâncias. Mas eu penso o seguinte, batata frita cheia de açúcar, cheia de gordura. Então, assim, é maravilhoso para o meu cérebro em termos de dopamina, é rápido. Eu vou estar estimulando. E se eu estou pensando numa geração que tem muito estímulo dopaminérgico, justamente por causa das redes sociais atualmente, a gente pensa aí naquela outra rede social do vídeo, né? Que é o tempo todo passando, subindo, descendo vídeo e muda, aquele monte de estímulo na mente. É um cérebro que já está se acostumando. E um cérebro em desenvolvimento, isso não é da minha... mas o que você está falando tem todo sentido. Tem todo não sentido. É da minha competência, né? Aqui entra até uma questão também um pouquinho de achismo. Não é a minha competência falar aqui de desenvolvimento de neurológico, nem nada disso. Mas, se a gente for parar para pensar que são cérebros que estão se desenvolvendo e já estão se desenvolvendo com esses vícios, é viciante pra gente. Às vezes a gente se pega, não, peraí, eu preciso dar uma pausazinha, parar de mexer durante um tempinho, porque já tá demais. Pra gente já tá com tudo desenvolvido. Agora imagina para quem ainda está em desenvolvimento e já tem aquele monte de estímulo e é acostumado com aqueles estímulos de criança que senta, come e tá passando um videozinho assim e não para. Então, assim, pro nosso cérebro a gente vai preferir, claro que eles vão preferir alimentos que também forneçam esses estímulos, inclusive hábitos que forneçam esses estímulos na mesma proporção, porque
porque é o que acontece quando eu tenho qualquer tipo de vício. A minha tendência, o vício é justamente isso, né? Eu sei que é uma palavra até forte da gente usar, assim, principalmente se tratando de criança, de rede social, mas a gente pensa assim, o vício é justamente isso, é meu cérebro o tempo todo procurando um estímulo que seja tão satisfatório quanto. Por quê? Porque ele vai perdendo a sensibilidade. Então, pode ser que sim, que as redes sociais hoje estejam interferindo nesse sentido. Em contrapartida, o que a gente observa também é um aumento nos casos. Eu tenho crianças, né? Caiu, voltou? Tá funcionando? Travou um pouquinho, eu fiquei assim meio apreensiva, mas voltou. Porque Voltou, você está voltou, tá falando tão funcionando aqui interessante, também. é. E aí eu penso na questão da obesidade infantil, que eu vejo que hoje em dia tem crianças, né? Tem mais crianças obesas. A gente está observando isso. E por quê? Porque a gente está competindo com um algoritmo que manda toda hora estímulo e é uma competição muito injusta. Meu E Deus, muito é injusta. verdade. Então, é uma competição muito injusta, porque a gente vai falar, eu vou chegar e vou falar, olha, pai, mãe, a criança tem que dormir cedo, não pode deixar, de preferência, desliga o telefone assim 1, 2 horas antes de dormir, para que essa criança tenha uma higiene do sono e ela durma bem. Hoje em dia, eu não sei, né, se é geral, mas eu me lembro que quando eu tinha ali meus 12 anos de idade, eu dormia muito, se deixar. Mas eu tive, há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de ver um caso, né, de um pré-adolescente nessa idade, que chegou para mim e falou, olha, eu durmo de meia-noite até 3 horas, depois eu acordo e durmo durante o dia. Eu falei, como assim? Eu lembro que nessa idade eu dormia muito à noite, durante o dia eu ficava acordada. Não queria, sabe? Às vezes tinha aquele negócio, vamos. Dificilmente tinha esse negócio de vamos virar, mas eu nunca conseguia. O pessoal falava, vamos virar, né, naquele inicinho ali do Facebook, da internet. Vamos virar, mas aí eu não conseguia, porque eu, sabe? E hoje em dia é tudo. Mas como que eu vou chegar para um pai e falar simplesmente assim? Eles têm que ter essa consciência de que é uma luta muito injusta, é uma briga muito injusta, porque é um estímulo muito grande ali o tempo todo, a criança tende a ficar ali horas ali, não dizendo que é ruim, tira o jogo, tira, não é isso, né? É um entretenimento. E entretenimento é para ser em momentos onde eu não tenho absolutamente mais nada para fazer. O problema é que as pessoas Pontuais, estão né? fazendo. O problema é que hoje o Substituindo. entretenimento. Uhum. Hoje o entretenimento é o tempo todo a criança tá ali no joguinho, chega da escola, nem fala direito, nem come direito, já pega o celular e já fica ali. Então, assim, é uma luta injusta. Como que a gente vai, né? Então, assim, é complicado, tem que ser muito conversado, muito trabalhado, mas sim, atrapalha. Com certeza eu tenho isso de que essa introdução precoce, né, a tanto estímulo, a tanta coisa, assim, com certeza também. É a dopamina, Tá. não é, Thalita, que você falou? Dopamina que produz essa sensação de Prazer satisfação, imediato. de prazer Isso. imediato. Prazer Isso que imediato. você falou tem todo sentido, porque o entretenimento acostuma o corpo e o cérebrozinho da criança que está em desenvolvimento a só consumir coisas que lhe dê essa sensação, esse prazer imediato. Aí você falando aí, eu pensei na questão da obesidade. Tem crianças que comem ali assistindo alguma coisa, e aí o hábito de comer fica meio que automático e ele não encontra saciedade. Essa seria uma hipótese. Se eu fosse escrever um artigo sobre isso, eu pensaria nisso como uma hipótese. E a hipótese contrária é da criança não querer comer porque não tem paciência de comer, exatamente porque aquilo que ela está fazendo não está trazendo nenhuma satisfação, nenhum prazer imediato. Porque às vezes a comida não é saborosa, porque às vezes comer uma cenoura purinha, Não tem cozida, sem nada, não traz essa sensação de prazer imediato da alimentação, o mesmo que um chocolate faz. Por que as crianças nunca recusam chocolate, né? É difícil recusar um chocolate, não é? justamente por essa questão. A gente tá pensando aqui no chocolate ao leite, né? Muito açúcar, muita gordura, muito.
prazer. Isso. Isso é pra gente também, é bom também. Se der um chocolate E assim, amargo, vai ser o diferente. Ela não vai querer. É verdade. chocolate com quanto maior concentração de cacau, não Nem a tem gente, às graça. vezes, né? Quando chega nos 70% já dá aquela travada assim, né? É, já dá E uma assim, travadinha. uma possibilidade para os pais, sejam das crianças que estão comendo muito além daquilo que devem, ou daquelas que estão comendo menos, é fazer do horário do almoço um momento, das grandes refeições, café da manhã, almoço e janta, se a criança jantar. O ideal é que tenha tudo bonitinho, que jante, que faça um lanchinho, mas fazer das refeições um momento de interação. Porque outra coisa que está acontecendo, e novamente, não é da minha área, não é Não, não. mas Nós estamos batendo um papo. que a gente observa que acontece é que é muito mais fácil deixar a criança com o telefone do que ficar com a criança o tempo todo, mãe, não sei o que, pai, vamos lá, né? É muito mais fácil. Então deixa, tá distraído, tá vendo televisão, tá assistindo a musiquinha, ouvindo a musiquinha, assistindo, enfim. Então, assim, justamente nesse horário do almoço, fazer assim, das refeições, fazer aquele momento de ter interação, de dar atenção realmente. Ó, vamos sentar, vamos fazer igual antigamente todo mundo fazia. Vamos botar a mesa, compra para a criança ali um jogozinho desse americano, coloridinho, do personagem que ela gostar, né? Eu não sei, né? Uma coisinha divertida, faz o almoço ser divertido. Senta todo mundo na mesa com a criança, começa a conversar, arruma o prato, fazendo carinha, brinca, fala que, olha, né, se como a menina, sei lá, gosta de Barbie, gosta de princesa, que gosta de carrinho também, olha, esse aqui vai ser. Hoje a gente vai comer o almoço, vai ser o almoço com o tema da Barbie ou da princesa que gosta da Moana, não sei, ai, da Moana, ou da. Enfim, faz essa questão de fazer aquela refeição ser algo prazeroso. Se a criança é uma criança que está muito acima do peso, está enfrentando esse problema, que precisa realmente, né, perder, vamos sentar, olha, mastiga, você está sentindo gosto? Olha só, olha como você está, presta atenção naquilo que você está comendo, conversa. Muito importante, mas eu trabalho, eu não tenho como ficar, mas alguém fica em casa com essa criança, seja uma funcionária ou quem for, senta com essa criança na mesa para conversar, sabe? Ter esse momento de troca, de interação que é importante. Isso faz toda a diferença, é justamente tentar trazer e fazer aquele momento ali, poxa, o horário do almoço, o horário que eu almoço com meu pai, é o horário que eu converso com minha mãe, é o horário que a gente fica junto. Esse afeto, esse carinho, isso também traz pra gente uma sensação, não apenas a questão da dopamina, mas traz a serotonina, que é algo mais assim, mais assim, desejável ainda no que diz respeito a hormônios aí, a neurotransmissores, né? Não é minha área, como eu Sim. falei, mas a gente tem que saber de tudo um pouco. Mas essa é até pra gente também, se a gente quer mudar, eu quero melhorar minha alimentação, eu quero emagrecer, ou seja o que for que eu quero em relação à minha alimentação. Poxa, bota uma mesa bonita pra você, sabe? Compra um jogo, nem que seja um só, bota bonitinho, arruma um prato, compra um prato bonito, bota aquilo, porque isso também traz prazer, isso traz, poxa, o meu horário de sentar aqui, dentro das possibilidades de gente que infelizmente não pode, mas eu trabalho, não tenho como fazer isso, mas tenta fazer daquele momento um momento seu, com a comida ali para você sentir aquilo que você está comendo, né? Dentro daquilo que você puder fazer. Acho que isso seria uma possibilidade para quem tem criança que está passando por esse problema, principalmente de não conseguir comer. Ajeita tudo bonitinho, faz uma coisa agradável para essa criança, para poder ser um momento em que ela esteja interagindo ali com a família, interagindo com os pais, com o responsável que seja. É muito legal, Thalita. Muito boa as suas dicas, entendeu? Essa forma de raciocinar. E aí você tá falando e eu tô pensando aqui um monte de coisa, né? Tipo, esse momento que pode ser um momento lúdico de aproximação entre pai e filhos, né? Que hoje você tá, é como você falou, você tá em casa, a criança tá ali
assistindo, você tá ali fazendo suas coisas e o dia vai passando e não tem aquela interação, aquela construção muito pessoal, física, né, do contato, de você ter aquelas brincadeiras como antes. Isso hoje em dia dá trabalho, né? Dá trabalho, É, mas tem pais e mães que são muito bons, inclusive nisso também, né? Acho que é uma questão cultural, sabe? Acho que quem traz esses valores de antes, né, consegue transmitir isso para o seu filho. Mas o cenário mesmo que a gente vive das redes sociais acaba colocando a criança em um ritmo que eu acho que os próprios pais dessa modernidade têm dificuldade de entender como educar, né? E aí são vieses que têm que ser explorados pela ciência, pelos profissionais, não é? Eu porque imagino é que tudo muito novo ainda, né? é Essa questão verdade. ainda é tudo muito novo. A gente está começando agora que a gente está vendo isso. Alguns há 10 anos atrás, não era assim como tá. Então, assim, as coisas estão Exato. acontecendo muito rápido. A tecnologia está avançando de uma velocidade muito rápida. A gente está aí na iminência, né, já está mais, né, já está no comecinho. Aqui na América Latina está caminhando. A questão do 5G, tudo vai ser conectado. E aí, Sim, uma outra internet realidade das na live. coisas, né? Exatamente. Na live anterior vocês falaram sobre o metaverso, sobre, sabe, e que é tudo. Então, assim, a gente está no comecinho, a gente ainda não sabe o que vai dar, o que vai acontecer, como é que vai ser daqui. É complicado. Então, a gente vai explorando possibilidades e é aquilo. Né? Tem aquela questão da individualidade também. Vai funcionar para um, talvez não funcione para outro. Então, por que não está funcionando para esse outro? E assim vai, mas é complicado justamente por isso, porque é tudo novo e tudo avançando muito rápido, então é novo o tempo todo. Desculpa. Eu acho que vocês, cientistas, cientistas da área da saúde, vão ter muito trabalho pela frente, viu? Principalmente Muita você que coisa. gosta. Eu me casguei com a minha saliva. Vocês que gostam de pesquisar, você que é curiosa, que você falou para mim que pesquisa muito, acho que tem aí uma ampla gama de possibilidades de produzir muito trabalho científico, viu? Você que está aí, você jovem, linda, assim, na flor da juventude, na flor da energia, tem um monte de cases aí que pode ser cases de sucesso aí para alavancar a tua carreira e te tornar uma autoridade na área, né? Analisar analisar esse cenário da sociedade, né? A sociologia, a antropologia, nós estamos em um cenário contemporâneo em que a gente tem que ter uma visão multidisciplinar, né? A gente tem que saber um pouquinho de tudo, como você falou, né? Antes a gente focava, éramos especialistas só em uma coisa. Mas agora as coisas estão tão complexas, o ser humano está tão mais complexo que nem ele mesmo se entende direito, e aí vem para os profissionais para buscar a solução dos seus problemas, né? Às vezes a gente está confuso e aí vai no terapeuta, no psicólogo, no psiquiatra, tentando arrancar dali uma fórmula mágica para se sentir melhor, para resolver os seus problemas. Tudo isso fruto dessa modernidade líquida, dessa pós-modernidade aí, onde as coisas estão fluidas e mudam muito rápido, né? E a gente fica tentando se adaptar. Quando a gente acha que já está se enquadrando, aí tudo muda de novo. E aí a gente fica sempre nessa ansiedade, nessa aceleração, correndo atrás de adaptar-se para melhor viver, né? E para ter uma qualidade de vida, eu acho que muitas pessoas estão tendo que desacelerar. E feliz dessas que estão tendo a oportunidade de mudar essa mentalidade e realmente entender que precisa desacelerar um pouco, cuidar do corpo, cuidar da mente, né? Percebi muito isso durante a pandemia. As pessoas passaram a cuidar mais do corpo e da mente. E é só assim um insight para você, assim, tipo, Thalita, pesquisa isso aí, minha irmã. Porque tem muitas mães aí passando por um Tem perrengue muito. danado.
Tem muita coisa, enfim. E sobre a questão do descanso, eu acho que eu acho que vai chegar um ponto que é tanta coisa, o cérebro processando o tempo todo, muita informação, que a gente vai chegar num ponto de... A gente já está vendo isso, né? Tem muitas pessoas, infelizmente, enfrentando problemas como, por exemplo, depressão, entre outras questões. E isso tem aumentado muito nos últimos tempos, né? Você observa aí que enfim, né? E já era esperado que depois dessa pandemia viesse uma outra pandemia, que seria uma pandemia de depressão realmente. Mas eu acho que vai chegar um ponto que isso vai ser uma estafa assim, geral. É que as pessoas vão se sentir, se continuar nesse ritmo, né? Muito, porque nós não fomos projetados para isso, para esse excesso o tempo todo. A gente tem né, um ritmo, nós fomos projetados para ter um ritmo um pouquinho mais lento. E a gente acelerando demais esse ritmo, acho que chega um ponto que ninguém aguenta mais, que a pessoa vai precisar. E aqui estamos nós, né, profissionais da saúde, para ajudar nesse não reparo. Mas é muito melhor se já... Não, peraí, deixa eu ver o que eu consigo fazer. E outra, justamente por estar tudo muito acelerado, você falou, tem uma cobrança muito grande da gente. Por exemplo, eu que estou aqui, né? Estou começando agora, eu ainda não tenho condições de terceirizar muitas coisas que eu acho que eu poderia terceirizar. Por exemplo, eu não sou, né, eu não sou uma designer, eu não sou uma social media, eu não sou nada disso. Eu vou fazendo... Só que assim, como faço sozinha, eu tenho que me preocupar em fazer o design, em fazer escrever, o que eu vou colocar, como que eu vou colocar. E aí eu ainda tenho que me preocupar em estudar, porque eu sou nutricionista, eu tenho uma hora ou outra eu vou ter que atender. E aí eu também tenho que me preocupar em isso e aquilo. Então acaba sendo muita coisa para uma pessoa só fazer. Antigamente a gente não tinha isso. Então, assim, é real essa questão de chegar e chega, de dar aquela estafa, aquele cansaço, a exaustão, realmente. Justamente por esse... muita coisa, gente. Supercarga. Nós falamos isso, né, na live passada, né? Você viu com a colega design. E é verdade, essa vida no digital aqui, a expansão, né, profissional no digital, ela custa, ela é onerosa. É onerosa no sentido de tempo e no sentido de energia, né? Uma energia mental. Uma coisa que te abate muito é o cansaço mental. Eu sou assim. Às vezes eu estou fisicamente cansada, mas eu estou psicologicamente estimulada quando eu estou fazendo algo que eu gosto. Entendeu? Eu acho que isso explica muito o comportamento das pessoas que trabalham em algo que gostam muito e que viram à noite fazendo isso, embora estejam muito cansadas. Eu digo isso porque eu já fiz isso, né? Para me manter na faculdade, eu trabalhei com confeitaria, trabalhei com artesanato, e são coisas que eu amo fazer. Entende? Então, assim, são coisas que eu começo e o dia amanhece e eu tô com meus pés inchados. Olha, fico com os pés inchados, doendo as pernas, mas estou ali com a mente superativa, né? Porque a minha mente não está cansada, mas o meu corpo já está exausto e mesmo assim eu consigo. Agora, o contrário já é diferente. Se você tiver com a mente cansada, o seu corpo não vai, não. Né? E uma coisa que eu percebi é justamente isso. Realmente, o que você falou é 100% verdade. Acaba sendo muito cansativo. E eu, assim, eu não tô aqui, não, mas eu uso óculos, então pra mim ainda tem um a mais que é o cansaço visual que fica. Às vezes, você eu tá não aí sei assim, você, ó. mas eu quando. Eu tô também, assistindo, não vai ler até. Eu já tô aqui com meu astigmatismo gritando com essa luz aqui na minha cara aqui. Eu tenho tanto astigmatismo quanto miopia. Então, é complicado. Então, assim, e às vezes eu fico um tempo ali sentada e montando, e tem aquela questão de que eu gosto de deixar as coisas tudo certinho, tudo bonitinho, dentro da linha, assim, ainda bem que a gente tem o Canva hoje em dia, dá aquela ajuda, porque ele tem as marcações que a gente consegue mexer ali, né? Dá uma ajuda.
Orienta, Mas né? assim, mas assim, é cansativo, às vezes você, porque a gente tem uma tendência muito ruim de querer se comparar com quem tá em outro momento, né? De quem tá lá em cima. A gente nunca se compara com quem tá começando junto, a gente quer se comparar com quem já tá lá na frente, que já passou por tudo isso, que já conseguiu, que já chegou lá. E aí você olha aquela pessoa lá em cima e você aqui, você fala, eu não vou conseguir, dá vontade de desistir, dá vontade de parar. Dá vontade E de falar, eu não vou ficar mais. aquela pessoa tem outras fontes de recursos, terceiriza trabalhos, né? Tem toda uma equipe por trás e nós aqui no início querendo fazer essa comparação que é inviável e que só prejudica. Tudo bem que ela começou do jeitinho que a gente está começando, mas para a gente não pode se comparar com o final da jornada, não. A gente tem que estudar ali, ó, acompanhar a trajetória da pessoa. Essa eu creio que é a forma mais saudável de se inspirar, né? Ah, vai procurar uma Exatamente. referência para te dar uma luz, para te ajudar na criatividade. Aí você vai lá e foca, eu quero ser como aquela pessoa ali. Mas aquela pessoa tem uma construção, uma trajetória que você está disposta a passar por isso? Você está disposto a pagar o preço? A se esforçar da mesma forma? Entende? Mas tem que ter paciência. E outra coisa, você tem que ir se descobrindo, porque o tempo dela foi um, o teu tempo é outro. As coisas mudam. De repente, o que serviu para ela lá não serve para você nesse momento agora. Então, de qualquer forma, você tem que se arriscar, você tem que se descobrir, não é? Tem que ir experimentando. E é Exatamente. difícil, difícil, Thalita, mesmo, é difícil. É difícil as pessoas seguirem você, não é? É difícil as pessoas interagirem com você. Essa é uma realidade, né? A presença digital é muito importante, mas eu não romantizo, não. Ó, trabalho duro. É É, complicado. Você é faz, super você faz aquilo com importante. tanto carinho. Às vezes você É, faz aquilo com tanto carinho e não te dá o resultado que você espera. E aí você fica, ai, vou fazer isso de novo pra quê? se Mas frustra, aí que né? Se frustra e desiste. ninguém começa, ninguém é que tá, né? Essa questão de que ninguém começa amanhã. Existem sim alguns casos de pessoas que começam ali, mas geralmente tem muita coisa por trás envolvida, muito dinheiro, muito investimento, né? Mas a gente que Uhum. começa assim mesmo, começa do começo, sendo bem redundante aqui, começa do começo, a gente que é um passo de cada vez, é tentar. Não vai dar certo sempre, vai dar errado muitas vezes. Vamos mudar. O que tá bom, o que, que não tá? Vamos organizar, vamos. E com paciência. Eu acho que a palavra-chave é essa paciência. É a mais difícil de ter, principalmente, né? Justamente por essa questão da comparação e né, todo mundo no Instagram, principalmente, todo mundo é bem sucedido, todo mundo tem tudo, todo É, mundo vive bem. é Então, verdade. assim, é difícil você ter que ter é como vocês falaram na outra live, eu achei, tem que ter uma inteligência emocional, um controle para você entender que tudo tem seu tempo, que você tem que ter paciência, que as coisas não são assim. Mas, né, é uma oportunidade que a gente está tendo hoje, até porque as coisas vão se tornando mais difíceis com o tempo, né? A gente hoje tem muito mais dificuldade de alcance. Por quê? Porque o Instagram ele tem posts patrocinados, então ele vai dar preferência de alcance para quem paga. A gente não está pagando, a gente não vai ter essa preferência de alcance. Quem tem é quem está botando dinheiro Isso, lá no meta. subir o nível, vai subindo o nível, sabe? Exatamente. E Ficou aí o que muito que mais difícil. acontece? O próprio usuário, nós mesmos, que temos o poder de escolha do que consumir, a gente acaba exigindo mais da própria plataforma. E aí eles ficam se atualizando a todo momento para corresponder às nossas exigências que estão sendo maiores. Por exemplo, agora a gente, se já não perdia tempo, agora a gente não perde mais tempo mesmo, passa rápido, não tem mais paciência. E aí o que é que ele faz? Para acompanhar,
ele analisa o seu comportamento, né? Ele analisa o comportamento do usuário, ele faz tudo em cima do comportamento do usuário. Então, se ele está vendo que a retenção do seu tempo, que é o que gera dinheiro para eles, está sendo rápido demais, né? Ou que você, de repente, está visitando menos porque está dando atenção para outras coisas. Então, eles ficam trazendo coisas mais interessantes, eles ficam trazendo formas de reter mais a sua atenção, obrigando, né, compulsoriamente a gente a mudar a forma de produzir conteúdo a todos os momentos. E aí a outra Que era bom plataforma agora já vizinha, não é mais bom depois. daqui a pouco volta de novo a ser bom, Exatamente. não é? E é Assim, assim. e assim, tá difícil pra gente agora, só que vai estar mais difícil ainda pra quem começar daqui a um ano. O nível Eu vai ia te subindo dizer cada vez isso. mais, né? Eu Para ia te quem não dizer é, para isso. quem, olha, a tecnologia é interessante que eu acho que a gente pode até comparar um pouquinho com as, levando lá na história, né? A grande corrida do ouro. Quem chegava primeiro e achava primeiro, estava feito. Agora, quem vai chegando depois vai pegando só o que só. Então, assim, com a tecnologia que hoje, com essa economia, a economia dos criadores, economia digital, enfim, é a mesma coisa. Quem chega no começo, quem chega assim quando está emergindo aquela nova questão, aquela tecnologia, tende a ser mais bem sucedido que quem vai chegando depois. Então, assim, quem começa agora, continua agora, porque daqui a pouco, Serra pelada das porque redes sociais, é verdade. verdade, porque A daqui busca a do tesouro pouco, perdido. Quem chegar primeiro bebe daqui água a, limpa. Esses dizeres aí. exatamente, porque daqui a pouco vai ser mais difícil ainda e a tendência é ficar cada vez mais e mais e mais complicado. E assim, Thalita, não dá para desistir. Sabe por quê? Porque é uma coisa que tá aí para ficar. Se você desistir, você vai ter que começar de novo em algum momento. Porque senão você vai ficar para trás. E aí vai Não ser é? muito mais complicado. Poxa, que negócio chato você ter que ficar sendo forçada a fazer algo que você. Porque quando você se frustra e você para, automaticamente você toma um pouco de pavor por aquilo. Eu sou assim, né? E eu não gosto. Ai, meu Deus do céu, de novo, vou ter que fazer isso de novo. Sabe? É melhor ter paciência e fazer com constância. Manter ali sua conta. Ficou meio difícil essa semana, mas não desista não, continue. Só não pare, porque senão você vai ter que recomeçar. Na advocacia, na nutrição, né? Os médicos estão vindo para as redes sociais porque estão escalando seus negócios, criando produtos digitais com base na sua área, né? Ensinando outros médicos, ensinando outros profissionais. Esse meio aqui que a gente vive, essa vitrine global aqui que a gente vive, ela oferece uma dimensão ampla, multidimensional, né? Com Não, muitos e hoje fatores. Hoje, tá, fale você, E para não cortar se você. eu fiquei muito feliz de ter visto a live anterior e eu ouvi uma coisa que eu já captei, porque é eu esqueci o nome dela, que veio aqui Rafa, Rafa, Rafa isso. Caldeira. Isso, Ela Rafa. falou uma coisa que ela falou que eu não vou até repetir aqui, que vai ser Pode útil aqui para quem repetir? está aqui, que não estava Sim. antes. São 3 meses, para ter algum engajamento, seriam 3 meses postando com constância, com Com frequência. constância. Tá vendo? Então, Você teve um 3 meses insight ali na hora que ela falou. direto. Esse mês que eu tenho feito essas lives para o meu projeto de pesquisa, poxa, muita gente visitou a minha conta. Aí quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, eu não aguento esse pique de novo por mais 2 meses, não. Eu Eu vou tô tentar. Agora cansada. vou pegar essa regra dos 3 meses. Eu vou pegar essa regra dos 3 meses daqui para frente. Pronto. Não Vou tem botar. aquela coisa de se você quiser desenvolver um hábito, você tem que repetir ele por 21 dias. Não sei se é mito ou se é verdade.
Mas aí agora a gente toma esse parâmetro da Rafa para fazer deslanchar esse Para fazer engajamento aí. Vamos acontecer se por três esforçar por meses. 3 meses. Vamos fazer 3 meses, Bom, pelo menos um carrossel, pelo menos um por carrossel por dia. dia, mas isso aí. Mas você usa o Canva, Thalita. Faz assim, ó, tira um sábado, talvez, e faz as postagens da semana toda o que você puder. É claro que você tem que estudar, né, para fazer os conteúdos, mas de vez em quando joga umas frasinhas motivacionais, meu irmão. Porque Vamos fazer produzir isso. conteúdo é muito trabalhoso, muito trabalhoso. Eu acho que talvez esse seja um dos meus maiores problemas em relação a produzir. Por quê? Porque eu tenho essa coisa de querer fazer o melhor, né? Eu quero trazer informação e tal. E aí tem que parar para estudar, e nisso eu vou estudando e falo, mas será que vai ficar bom? E aí enrola, enrola, enrola. Mas agora eu já sei, nem que seja um continue, não desista, persista. Não desista, não desista, porque não vai retroagir a era digital. Não vai, né? Não vai. Ah, A você verdade só agora vai já tem. conseguir concorrentes a partir de agora. Então, se você já estiver ali dominando, né, o mercado, você vai estar na frente. Teve, como é o nome dela? Não dá mais para ver o nome dela aqui que subiu, mas ela tá vendo aí, Thalita? Ela, Ah, Maria. você tá vendo? Tem muitos. Ai, Maria, competição desleal. E pior, porque tem muitos influencers que surgem com produtos mágicos e seus corpos sarados que desequilibra toda uma competição saudável. Então, Marília, Marília, Marília. você sabe que a Marília é maravilhosa, ela estudou comigo. Ah, Obrigada vocês por se estar aqui. conhecem. Ah, tá. Sim, ela está prestigiando aqui, muito obrigada. O que acontece? A gente sabe que, né, que fisiologicamente falando, aquele corpo zero gordura não existe, assim, naturalmente. Aquilo ali, principalmente quando se trata de quem tem dinheiro, é fruto de muita intervenção médica, seja usando hormônio para isso, ou fazendo a famosa lipo de gente magra, né? Que é a tal da lipoled. Na maioria das vezes. Uau, Porque nem pra gente sabia disso. a famosa lipo pra gente magra, que é uma lipo que elas fazem para que eles chamam de lipo de alta definição, né? Que é para poder você que já é uma pessoa que é magra ficar com aqueles quadradinhos, assim, ou seja, o mínimo de gordura possível. Só que assim, Não sabia disso. normalmente isso não existe, porque é normal ter gordura. A gente tem uma quantidade de gordura, isso é fisiológico, faz parte da gente, sabe? A gente tem que ter uma gordurinha assim. Então, é o que ela falou, é realmente desleal. Por quê? Porque surgem essas pessoas com esses corpos assim, ó, nossa. A quem não tem conhecimento disso, quem não sabe disso, né? Ou até sabe, mas vê aquela questão da comparação, olha aquela blogueira ou aquela influencer com aquela foto, com aquela barriga sarada e fala, nossa, eu quero ter aquilo ali também, assim, exatamente como ela tá. E entra naquela questão. E se essa influencer vende o curso mágico que vai te ajudar a ficar com aquela mesma barriga, só que não vai, porque na vida real as coisas não funcionam exatamente assim, né? Primeiro porque nós somos individuais. Cada um de nós vai emagrecer de um jeito, vai engordar de um jeito, nossos corpos não são iguais. Em termos de funcionamento, a Boa, gente viu? consegue, né? Acho que caiu. Voltou. Não, caiu não. Sim. Em termos de funcionamento fisiológico, a gente consegue generalizar, mas agora tem coisas que são individuais. Ninguém emagrece igual, ninguém engorda igual, cada um vai ter o seu jeito e tal. Mas aí chega aquela mulher te vendendo aquele milagre, e aí a pessoa mais leiga vai acreditar. Só que essas pessoas, elas já estão lá em cima, elas já têm dinheiro, elas já têm isso, elas já têm aquilo. Então, pra gente que tá querendo te falar, olha, não é bem por aí, as coisas não funcionam desse jeito, né? Essa barriga ali, ela não vai ser assim só, né? Você vai, de repente, precisar fazer uso de fazer algum uso hormonal, né, de algum tipo de repente, de algum tipo de anabolizante, óbvio, gente, com prescrição médica, tá? Com prescrição médica sempre, nunca por conta própria, esse tipo de tratamento só com prescrição médica.
Mas, enfim, vai ter que, né? A pessoa tem que conversar aquilo, mas ninguém quer. A pessoa quer um milagre. Então, se ela vende um milagre e ela tem muito dinheiro, fica difícil pra gente. É realmente desleal. Mas é aquilo, a gente não pode desistir. A gente tem que continuar aqui falando, tentando conscientizar, nem que sejam duas pessoas, mas se duas pessoas não gastarem dinheiro à toa, a gente já fez um excelente trabalho. A gente já fez um bom E trabalho. comprometer, né? E comprometer a sua saúde, né? Porque às vezes o seu corpo reage de uma forma que você não imaginava, né, que poderia acontecer. Então, algo que você está buscando um benefício para a sua saúde pode ter o efeito contrário, né? Muito arriscado. Mas o pior é que essas pessoas às vezes sabem do risco, sabe, Thalita? Mas acham que vale a pena correr o risco, não Exatamente. é? Exatamente. É. Pois é. Enfim, é Thalita, complicado. eu vou te. É complicado. Thalita, eu vou te fazer uma pergunta. Durante a pandemia, você já estava estudando? Estava estudando ainda, não foi? Sim, estava Na estudando, tudo faculdade. online. E Tudo como foi para online. você? Como foi para você a experiência da pandemia? Olha, Assim, para a vida mesmo, porque você ainda não estava trabalhando, mas tá. como mulher, Thalita, estudante, como foi isso? Como foi esse impacto da Pessoa, pandemia? eu vou te falar que assim, tem uma Thalita antes e uma Thalita depois da pandemia. Eu acho que foi assim, não vou dizer que foi bom, porque aí eu estaria, fazendo, romantizando uma situação que foi complicada para todo mundo. Mas que me auxiliou muito em termos de desenvolvimento como pessoa, desenvolvimento pessoal, né, de muitas áreas. Inclusive, eu acho que eu posso dizer que até é óbvio, né, que foram 2 anos praticamente, mas que eu sinto que até um certo grau de maturidade, não que eu seja o cúmulo da maturidade, não, ainda tenho muito a amadurecer. Mas a pandemia, essa situação, o confinamento, e vamos repensar muita coisa, me ajudou nesse sentido. Também a questão das perdas, que infelizmente, não diretamente, mas eu pude presenciar muitas perdas, então isso também muda muito a gente, né? Já ajuda a gente a pensar assim, a formular outros pensamentos, a pensar de outra forma. Então, como pessoa, como ser humano, Thalita teve um impacto muito grande. Tanto para essa questão também de me adaptar à aula online. Eu falava que eu detestava, inclusive, antes de fazer nutrição, fiz uma outra graduação que eu comecei a fazer. Comecei a fazer essa graduação, ela era online, e aí eu simplesmente desisti porque eu não aguentava mais fazer coisa online. Falava, não, isso aqui não serve para mim, eu preciso de sala de aula, eu preciso estar interagindo com o professor, assim, de frente, sabe? E aí eu entro para nutrição e na metade praticamente começa a ser online. E aí como que fica? Eu não tinha o que fazer. Então me adaptar a essa nova realidade, ver que não é assim um bicho de 7 cabeças também, por esse lado, foi muito bom. Entendi. E sobre essa questão da inclusão social, essa inclusão social digital, que trouxe a gente em meio a esse caos da pandemia, compulsoriamente, eu digo assim, no meu caso, porque muitas pessoas não tiveram muita opção. Se você queria resolver alguma coisa, você tinha que usar um dispositivo, uma plataforma, por exemplo, tinha transações bancárias que eu não fazia em um celular de jeito nenhum que eu tinha medo. Aí fui obrigada a ter que botar meu CPF aqui, botar meu CPF ali. O processo só ia para frente se você colocar seu CPF, sua data de nascimento, colocar sua vida toda, sabe? Acho que isso foi um processo meio que compulsório te trazendo para o mundo digital, né? Mas teve os lados, né, positivos também. Me diz aí, no seu ponto de vista, o que você enxergou como Positivo. desdobramento dessa inclusão digital, né? O que você achou que não foi legal e o que você achou que foi legal? Me diz aí para eu conhecer essa tua visão de mundo desse cenário aqui que a gente está vivendo agora. Eu acho que facilidade e até autonomia. Acho que seriam duas palavras que a gente poderia usar. A questão do banco, por exemplo, a gente pode pegar até o Pix, por exemplo, né?
Hoje eu Uhum. faço tudo de casa, eu não saio mais. Antigamente tinha essa preocupação de ter que ir no banco e sacar dinheiro e pode acontecer alguma coisa. Eu não saio de casa para poder pagar nada. Hoje eu consigo fazer tudo da minha, eu faço tudo de casa. A não ser que seja um caso assim que não tem opção, preciso, né? Uhum. Então, hoje eu tenho eu acho que essa facilidade facilitou-se muita coisa. Olha, uma que você falou a respeito de dados e tal, eu nunca tinha, antes da pandemia, se eu não me engano, eu nunca tinha comprado roupa online, nunca. Só a única coisa que eu já tinha comprado online, se eu não me engano, foi livro. Eram assim coisas que, né, que se não teria para roupa, mas agora não, agora para mim é uma coisa totalmente normal. Inclusive, já não. Quando eu quero uma coisa nova, eu abro ali o aplicativo da Shein e não tenho mais aquela coisa. Deixei até de ir em lojas. Então, assim, a facilidade, porque é mais fácil para mim. Eu tô em casa, preciso de uma roupa, de repente, para um evento, já calculo mais ou menos o tempo que vai levar, né? Porque a gente já tem uma ideia, entre aspas, eu compro ali um mês, 2 meses antes, já tem, já chega pronto. Então, assim, facilidade. E autonomia, porque eu acho que a gente ficou menos dependente em alguns sentidos, alguns processos que a gente acabava sendo mais dependente de ação de terceiros acabaram se facilitando mais. Você faz, foi tudo informatizado, então é só você e a máquina. Então acaba sendo mais autônomo, eu penso assim. Então, né? Agora, se isso vai ser muito bom ou não, aí a gente vai vendo agora os desdobramentos no futuro. É verdade. E essa a importância da inclusão social digital para você, no sentido de trabalho, desse aspecto aí de visão de futuro da sua seara profissional, da sua presença digital, né? O que que você me diz? Para mim, eu penso que a importância que traz mais relevância e me possibilita o alcance que a gente falou no início. Hoje eu sei que eu tenho a possibilidade de alcançar com o meu trabalho mais pessoas, o que para mim é interessante. Mesmo que nem todas essas pessoas alcançadas necessariamente se tornem meus pacientes, né, meus clientes, mas não se tornem meus pacientes, mas eles podem, de repente, se tornar clientes de um possível produto que eu vendo. Então, para mim, produto digital, de repente, algum e-book ou algo do gênero. Então, para mim, a importância vem nessa questão de possibilidades de ganho financeiro, que é importante, a gente tem que pensar nisso. Então, Claro. vem essa. Traz essa importância. E também acho que nessa questão da exposição e penso que também seja importante para o meu trabalho a possibilidade de ter assim mais vamos falar de ter melhor acesso à informação. Aí vem, né, da tecnologia em geral, mas assim de ter mais acesso à informação, inclusive informação que antes era nutricionistas que ensinam a outros nutricionistas, inclusive nas redes sociais. Tem uma que eu sigo, né, que ela é assim muito boa, ela é doutora na nutrição, então assim eu vejo os stories dela e ela está ensinando ali. Então, para a gente tem essa questão de ter mais acesso à informação, que é importantíssimo. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Verdade. Explorar, né? Explorar esse ambiente para agregar conhecimento. É verdade, às vezes você vai buscar coisas bem específicas e você se surpreende porque tem essa coisa específica, não é? É interessantíssimo como
as pessoas já é muito interessante como as pessoas já se adaptaram a essa nova cultura de que o que parece óbvio para mim pode ajudar outras pessoas que não estão no mesmo nível de conhecimento que eu. Tipo, beleza, eu sei pouco, mas tem pessoas que sabem um pouco menos. Então, isso que eu sei vai ajudar alguém. Aí vai lá e compartilha. E ajuda mesmo, não é? É importante você saber que o seu público vai estar em níveis diferentes, né, de aprendizado. Vai estar em níveis diferentes de educação em relação ao seu produto. Então você tem que ensinar do óbvio. Às vezes o que você acha óbvio para você é óbvio, mas para outras pessoas não é óbvio. Entendeu? Para outras pessoas é muito Verdade. útil. Para você o óbvio é o começo para outra pessoa, né? Para você o que é óbvio para você às vezes é a chave de virada da mente, não é? De alguém que desperta alguém, eu quero fazer isso. Eu quero tentar isso. Não é verdade? Então, essa Uhum. ferramenta de disseminação de conhecimento, como você trouxe isso aí como um ponto positivo da inclusão social digital, foi perfeita a sua colocação. É bem isso mesmo. Perfeito, perfeito. Eu acho que esse sim é um capital produtivo. Não sei se você ouviu o que eu falei com o Rafa na outra live sobre o capital produtivo, sobre o tempo que a gente gasta nas redes sociais, né? Que é Uhum. algo que vai nos enriquecer ou nos empobrecer. Exatamente. Esse é um capital produtivo, uma forma de usar o seu tempo como capital produtivo nas redes sociais. Ai, Thalita, tá vendo como o nosso papo rendeu? Viu? Eu que nunca fiz, é a primeira vez que eu faço Menina! uma live, nunca tinha feito live assim. E é a primeira vez que eu faço, e agora possivelmente farei outras. Vamos ver. Agora você está mais livre? Tá mais livre para fazer as lives? Tô, acho que fica mais à vontade. Ó, Fica aí minha o filha. convite, inclusive, Ah, inclusive para Marília, que está assistindo aqui também, mais para frente. E quem fazer a sabe, live não com a faz alguma. Thalita, Marília. Faz a live sobre esse assunto aí que vocês trouxeram uma coisa nova que eu nunca ouvi falar. Não sabia não que tinha essa lipo para Tem. desenhar os músculos. Olha, meu Deus, que coisa. Tem, eles inventam de tudo. Deixa eu contar, a Marília jogou areia no brinquedo de um bocado de gente. Eu não sabia disso não, fiquei boba. Como eu tô mais leve agora, mais feliz, porque sei que aquilo ali também não é natural. Às vezes, algumas coisas não é, né? Isso dá um conforto mental pra gente que tá aqui, ó, com a barriguinha como a minha está. Uma conscientização de limites, sabe? Limites naturais. Isso é muito bom. Olha, Thalita, eu vou te agradecer de coração por essa conversa. Acho que o que você falou das crianças faz todo sentido. Todo sentido. É uma coisa para se pensar, entendeu? É uma coisa para se pensar. Eu, se fosse profissional da área, eu tentaria escrever artigos sobre isso, produzir conteúdo sobre isso, porque é uma dor da sociedade. E vai continuar sendo até que haja soluções para remediar essa dor, sabe? Porque as crianças. Você já ouviu falar na geração Z? Já ouviu falar na geração Já, Z? São crianças já. nascidas, né, de talvez uma década para cá, né, adolescentes, né, que nasceram dentro dessa era digital. Tem outros anseios de vida, outros hábitos, como é que eu posso dizer? Pré-determinações fisiológicas, psicológicas, comportamentais, que deixam os pais literalmente em uma saia justa, né? No que tange à educação. Nossa, Não é? Minha irmã. Tá ficando estreito pra gente, viu? A gente que tá tendo que se adaptar a eles. Ô, Thalita, olha, eu vou me despedir, te agradecendo, te desejando muito bom trabalho, que Deus te obrigada. ilumine,
que você tenha uma trajetória aí de muito sucesso, de muito retorno, porque terá muito trabalho, então o que eu te desejo é muito retorno, muita satisfação. E no que eu puder te ajudar, você já sabe que você pode me chamar, tá certo? Você tem o meu Muito WhatsApp. obrigada. Tem o meu WhatsApp? Se não tiver, eu te passo. Algumas pessoas conversaram comigo pelo Não, depois você WhatsApp. me passa o número, depois Pronto. você me passa por Passo, passo o WhatsApp. Te aconselho, inclusive, que você faça outra rede social no próprio Instagram. Outro perfil, um perfil reserva. O que você faz? Tudo que você postar no seu perfil atual, você coloca em colaboração com o outro. Os comentários que fizerem na tua postagem do perfil atual também vai fazer no outro, vai ficar compartilhado nos dois. Porque a gente sabe, né? Tá tendo muitas atualizações, às vezes está muito instável, tá tendo muitas pessoas, né, pegando as redes, bloqueio, isso e aquilo. Essa semana mesmo nós tivemos, né, a questão de um monte de contas que foram excluídas. E assim, pessoas como nós que estamos trabalhando aqui, não podemos nos dar o luxo da insegurança. Já pensou você criar toda a tua estrutura de trabalho e depois, sabe? Aí sobre isso eu vou conversar com você em outro momento para você montar a sua estrutura, uma estrutura em que o Instagram seja parte dessa estrutura. Tá certo? Combinado? Tá ótimo. Tá bom. Combinado. Então, ó, um beijo. Um beijo para você. Boa noite, pessoal. Pode se Boa despedir aí, noite. Thalita, seus colegas. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu, que me prestigiou hoje aqui. Espero que me prestigiem nas próximas. Já estão convidados, todos vocês. Ai, gente, muito obrigada. Fico muito feliz com todo, né, enfim, com a participação. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando também, pelo convite. De verdade, sou muito, muito grata. Ah, eu que sou grata por sua gentileza. Eu fui lá, te chamei, te incomodei, pedi licença. Você me permitiu entrar e me permitiu falar. Então, eu espero que a vida seja assim com você, sabe? Você peça licença para a vida e vai abrindo os caminhos assim, ó, e a vida te deixando passar com facilidade. É o que eu desejo para você, tá certo? Fica com Deus. Obrigada. Tá bom, Tchau, gente. tchau. Boa noite. Tchau.